bom estar com você mais este dia de sábado. É uma alegria muito grande o programa Tempo de Recomeçar acolher você e a sua família. Meditaremos hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17. E para este momento de meditação e oração, façamos sobre nós o símbolo que nos identifica como cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O servo de centurião. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu criado está de cama, lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Ele respondeu: vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu criado ficará curado. Pois eu mesmo, sendo subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens, e se ordena a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E se digo ao meu escravo, faze isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o estavam seguindo: em verdade vos digo, em ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa no reino dos céus. Junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao centurião: vai, conforme acreditaste, te seja feito. E naquela mesma hora, o criado ficou curado. A sogra de Pedro. Entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra deste acamada, com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao anoitecer, levaram a Jesus muitos possessos. Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, como eu sempre digo, é muito bom começarmos o nosso dia ouvindo a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz que ilumina o nosso dia, o nosso caminhar, o nosso fazer. Deus nos ilumina.
Aqui neste evangelho, nós vemos uma sequência de curas. Antes de nós lermos a cura do servo do centurião, nós lemos a cura do leproso. Depois você pode ler no decorrer do dia. Quantas maravilhas Jesus fez e continua a fazer. Basta que tenhamos fé. Interessante dizer aqui que o centurião não era alguém como nós temos hoje, membros de equipes, membro de pastorais, membro de movimentos, não. Mas ele já ouvia falar dos feitos de Jesus. Tanto é que ele o chama de Senhor. Senhor. Se ele tivesse mais proximidade, intimidade com Jesus, provavelmente o chamaria pelo nome. Jesus, olhe para mim, olhe por mim, olhe pelo meu servo. Mas ele diz Senhor. Já denota aí fé. Já demonstra que ele tem Jesus como Senhor da sua vida. Como o senhorio. Tanto é que na hora da sua luta, do seu medo, ele procurou Jesus. Isso é muito bonito. E aí, Jesus percebe a fé daquele homem e diz o quê? Vou curá-lo. Que maravilha! Vou curá-lo. E o centurião não duvida. Ele simplesmente acredita. E muito mais do que acredita no poder de Jesus. Ele acreditou também na onipresença de Jesus. Tanto é que ele nem aguardava a presença física de Jesus lá na casa dele, porque ele não se julgava digno de recebê-lo em sua casa, em sua morada. Como nós dizemos na Santa Missa, na minha morada. Interessante também a preocupação de Jesus. Porque ele percebeu ali que aquele homem não fazia parte ali do convívio, do dia a dia dos que seguiam Jesus. E aí ele levanta uma curiosidade, dizendo mais ou menos assim: cuidado, porque os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, nós que estamos frequentemente na igreja, tomemos cuidado. Por quê? Porque pode ser que Jesus não verá tamanha fé na hora das nossas lutas. Pode ser que nós não recorremos a Jesus. Talvez recorramos a uma infinidade de sugestões, menos a Jesus. E este centurião aqui, que para nós hoje seria um tenente, digamos assim. E este centurião, este tenente aqui, na hora da sua dor, que nem era a sua dor, ele estava ali intercedendo pelo outro. Ele pensou, Jesus não, aquele Senhor pode resolver. E aí ele recorre com muita veemência a Jesus. Depois nós vimos aqui a cura da sogra de Pedro.
Jesus apenas tocou e aquela mulher ficou curada. Ou seja, não precisa de gritos, de desesperos, não precisa, porque Jesus nos ouve no silêncio. E aí, mais uma vez, Jesus vê a carência, a necessidade e a fé daquela idosa e a cura. E o mais interessante, que assim que ela foi curada, ela imediatamente levantou-se e começou a servir a Jesus. Tudo para dizer para nós que o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa saúde, tudo que nós temos, foi Deus que nos deu. E tudo deve ser retornado ao reino de Deus. Porque Deus nos deu de graça e de graça retornaremos ao Senhor. Como faremos isso? Em benefício aos filhos de Deus. Então, todo o nosso ser deve ser destinado à evangelização. Não é para o bel prazer, não é. É para estar a serviço, à disposição do outro, na nossa pequenez, na nossa, talvez até infidelidade, mas que nós nos esforcemos para estarmos a serviço do Senhor. Finalizando então, diz o Evangelho que houveram curas diversas, porque ao anoitecer levaram muitos possessos a Jesus. Ao anoitecer, quando lemos ao anoitecer, na Sagrada Escritura, remete-se a um dia de luta, de medo, de angústia, de doença, ao anoitecer, na escuridão, nas trevas. Então foi aí que Jesus cura os possessos. Mas hoje, sábado, dedicado a Nossa Senhora, quem são os possessos que nós queremos colocar aqui neste momento? Quem são os idosos que estão carentes, abandonados talvez, necessitando da nossa oração e da nossa visita? De estarmos ali, nem que seja por 1 minuto ao seu lado. Sobre mim e sobre você, sobre todos os necessitados, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos ilumine e nos acompanhe. Amém. Graças a Deus.